Amém, irmão? Você está entendendo o que é fazer a vontade de Deus? O que Jesus fez? O que o apóstolo Paulo fez? O que está na minha mão e na sua mão para nós fazermos? Meu irmão, já está escrito. Como eu estava dizendo, talvez 70%, 80%, não sei, talvez 90% das minhas decisões, das minhas escolhas, Deus não requer isso de você. Tem muitas pessoas procurando agradar a Deus. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque isso vai agradar a Deus. Meu irmão, tão somente creia nessa palavra e obedeça. Por que eu estou falando crer e obedecer? Porque você pode... A fé vai te levar à obediência até um fim, até o final. E o final sempre tem uma recompensa. A obediência por si só, ela vai de acordo com as circunstâncias. Não, agora eu vou obedecer. Agora eu vou e obedece um dia, obedece uma semana. Será que passa um mês obedecendo até chegar? Não, eu acho que não chega, não. Eu acho que não aguenta chegar até o fim. Eu acho que não aguenta chegar até o nascimento, os 9 meses para nascer. Então você e eu, nós precisamos de acreditar nessa palavra. Eu gosto demais no versículo que está escrito lá em Isaías, no capítulo 53, que diz assim: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Eu sempre falo que a resposta é só vir ao contrário. O braço do Senhor foi revelado a todos aqueles que dão crédito, que creem na palavra, na pregação da palavra. Eu estou te falando algo hoje que funcionou na minha vida e funciona na vida de todo aquele que crê. Todo aquele que pratica porque crê, funciona. Jesus, vamos voltar lá no início. Jesus não fazia nada. Ele via o Pai fazendo, ele fazia igual. O apóstolo Paulo, por que o apóstolo Paulo foi um vencedor? Porque ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo entendeu isso. Ele falou assim: o quê? Eu vou ficar quebrando a minha cabeça para procurar acertar na vida? Não. Eu vou viver de acordo com aquele que já deu certo na vida. Eu vou fazer de acordo com aquele que já venceu. E Paulo foi vivendo dessa forma. Paulo, ele tinha um segredo. Paulo, aqui no capítulo 14, eu quero compartilhar esse segredinho com você. Paulo, aqui no capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, verso 18, diz assim: eu dou graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Paulo orava em outras línguas mais do que todo mundo. Ele estava essa carta aqui, ele escrito para os coríntios. Então era assim: pode juntar a igreja de Corinto inteira. Eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que vocês todos. Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que acontece quando eu oro em línguas? A Bíblia diz no capítulo 14, no verso 1, diz assim: aquele que ora em outras línguas, aquele que fala em outras línguas, ele não fala a homens, mas em mistérios fala com Deus. O que acontece quando você e eu, nós permitimos que o Espírito Santo, com o meu espírito que foi nascido de novo, ele ore em outras línguas, para a edificação pessoal. Ele vai revelando, ele vai recebendo a revelação de quem é Jesus. Esse Jesus misterioso, esse Jesus isso, esse Jesus aquilo, você vai recebendo essa revelação. E outra coisa que acontece quando você ora em línguas: os planos de Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus, aquilo que Deus criou você, com esse propósito, eles vão sendo revelados. Pastor, está escrito aqui, ó. Romanos capítulo 8, verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Eu já desisti, já tem anos e anos e anos, que as minhas orações hoje, 99%, eu passo meu tempo orando em outras línguas, porque eu sei que eu não sei orar como convém. As minhas orações em português, a maioria delas são orações egoístas. Orações que eu só vejo 1 centímetro depois de mim. Orações que eu não consigo alcançar o propósito de Deus. Orações que eu não consigo entender o que Deus me chamou para fazer. Então eu tenho deixado de orar em português. Eu confesso a palavra. Jesus, eu te louvo porque eu posso todas as coisas no Senhor. Jesus, eu te agradeço porque o Senhor levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. E por causa das suas feridas eu sou sarado. Jesus, eu te louvo porque o meu nome foi escrito no livro da vida e ele nunca mais vai ser apagado.
Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que foi ao Senhor, o Senhor de maneira nenhuma vai lançar fora. Então, as minhas orações em português, elas são baseadas na palavra do Senhor. Agora, como eu já entendi que eu não sei orar como convém, eu tenho emprestado, eu tenho colocado à disposição do Espírito Santo, o meu Espírito, para nós orarmos em outras línguas. Porque eu não sei orar como convém, mas o mesmo Espírito, com letra maiúscula, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito conhece a mente de Deus, a mente do Pai, porque a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, que o Espírito Santo perscruta, sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Então esse texto aqui está dizendo o seguinte: eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo, ele ora, ele intercede por mim, através de gemidos inexprimíveis, através do orar em outras línguas. Porque o Espírito Santo sabe qual é o propósito, sabe qual é a vontade de Deus para a minha vida, que eu sou o santo. E segundo a vontade de Deus é que ele ora por mim, ele intercede por mim. Não segundo o que convém a mim, mas segundo o que convém a Deus que me criou. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, não é segundo o meu propósito. Então esses 10, 15, 20% que ficou faltando, que não está escrito, com quem que eu vou me casar? Eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar ali. Eu vou morar nessa cidade, eu vou me mudar. Eu vou tomar essa decisão, eu não vou. O que eu vou fazer da minha vida? Esses 20% pessoais, individuais, você pode conhecer, você pode receber diretamente de Deus que te criou, para que a tua vida dê certo, 100%. Como? Orando em outras línguas. O Espírito que sabe a vontade de Deus para a tua vida, ele vai revelando para você, ele vai trazendo esse entendimento para a tua vida pessoal. Olha que coisa fantástica, olha o que está escrito aqui, no capítulo 139, se eu não estiver enganado, no Salmo 139, deixa eu ver se é isso daqui mesmo, é isso daqui mesmo. Olha aqui, falando de Deus, os teus olhos me viram a substância ainda informe, Salmo 139, verso 16. Deus viu você e a mim. O que é uma substância informe? Porque no verso de 5 está escrito assim, ó, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Deus me viu quando eu era um embrião, quando eu não tinha forma ainda. E o que aconteceu? E no teu livro, Deus escreveu um livro. Foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia sequer. Meu irmão, existe um livro para você. Existe um livro a respeito da minha vida. Um livro escrito, e o autor desse livro chama-se o Criador de todas as coisas. Um Deus que me amou de tal maneira que foi capaz de entregar o único filho dele por mim. Será que não vale a pena conhecer esse livro? Será que não vale a pena saber o que Deus escreveu para a minha vida? Então, pastor, está falando para mim que existe um destino, sim, você e eu, nós fomos destinados a dar certo na vida. E Deus, ele já providenciou tudo. Ele providenciou o Filho para morrer e ressuscitar por você, para você e eu sermos salvos. Ele providenciou o Espírito Santo para nos ensinar a respeito de todas as coisas, nos guiar à verdade para ficarmos livres, para recebermos a revelação direta dele, de quem é Jesus e daquilo que Deus tem para a minha vida. E Deus, o Pai, o Criador, ele criou um céu, ele criou todas as coisas. Ficou faltando o quê? Sabe a única coisa que está faltando para você? Eu falo para você porque eu já aprendi isso. E eu tenho procurado praticar. E tem dado certo. Falta você aceitar essa palavra. Falta você. Ah, mas a religião que eu frequento, esse negócio de oração em línguas, então continua na religião. Ah, eu nem acredito nisso. Então continua sem acreditar, com a vida dando cabeçada para lá e para cá. Sabe quando que a minha vida começou a dar certo? Quando eu comecei a me render à vontade de Deus, aos propósitos de Deus, ao projeto de Deus para a minha vida. A minha vida começou a dar certo. E do tanto que a minha vida deu certo, eu quero que a tua vida dê certo também. Amém? Eu te convido, mais uma vez, a vir aqui na igreja, a estar conosco em um dos nossos cultos.
E certamente Deus vai fazer na sua vida. Pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo ainda. Não, vem aqui na igreja. Eu vou impor as minhas mãos sobre a tua vida e você vai falar em outras línguas. E você vai ser cheio do Espírito Santo e a tua vida nunca mais será a mesma. Amém, meu irmão? Que Deus seja louvado em sua vida, que você tenha uma excelente semana e qualquer hora nós nos encontramos aqui na igreja, no nome de Jesus.